Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica, tô começando mais um vídeo aqui no canal. Eu tava um pouco sumida, mas essa semana aconteceu uma coisa que eu achei importante fazer um vídeo pra ajudar as meninas, pra compartilhar minha experiência também, porque tem muita menina que tá em dúvida sobre o Implanon, se coloca, se não coloca, se mantém, ou se tira, o que faz. Então, como tá escrito aí no título do vídeo, eu decidi remover o meu implante Implanon. E eu separei também umas perguntas aqui, uns tópicos, pra ajudar a explicar melhor pra vocês o que aconteceu, pra eu tomar essa decisão. Então aqui no primeiro o que é o Implanon, a duração e o porquê que eu coloquei. Então tá. O Implanon, ele é um anticoncepcional, essa hastezinha aqui. Ele é composto apenas por um hormônio e ele é colocado aqui embaixo do braço. Tem a duração de 3 anos e diferente da pílula, que você precisa tomar todo dia você não pode esquecer, no mesmo horário, o Implanon você coloca só uma vez e ele tem a duração de 3 anos. E o porquê que eu coloquei? Desde os meus 16, 17 anos, eu tomava a pílula. A pílula que eu tomava era composta de 2 hormônios e depois de um tempo que eu comecei a tomar, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu comecei a me sentir mal. Logo que eu tomava a pílula, meu estômago começava a ficar ruim, eu ficava com um gosto doce assim na boca. E aí eu marquei com o médico, falei com ele o que estava acontecendo, falei que eu queria parar, se tinha alguma outra sugestão. Na época, ele sugeriu para mim o Implanon e o Dilmirena. Aí o que fez eu escolher o Implanon? Por causa da diferença da duração. O Dilmirena, ele é 5 anos e o Implanon é 3. E também pelo modo de aplicação. O Dilmirena, você coloca, ele faz a aplicação no útero. E o Implanon é só mesmo aqui, rapidinho, e já coloca. Então eu decidi colocar por isso. E porque também, como são só 3 anos, era um período menor assim pra eu ficar. Se eu gostasse, depois era fácil de colocar de novo também, que você pode substituir. O preço. O preço pra mim foi de graça porque eu moro aqui na Inglaterra e aqui o governo oferece os anticoncepcionais de graça. Então você pode optar pela pílula, ou por Dilmirena, ou por Implanon, que é totalmente de graça. A próxima é como é feita a aplicação. Então, depois que eu passei no médico, que ele indicou a troca, eu escolhi que ia ser o Implanon, eu marquei no centro de saúde onde foi a aplicação. Tive uma consulta com as enfermeiras que iam aplicar. Aí elas fizeram um questionário comigo, perguntando da minha saúde, se eu já tinha algum problema, daquela coisa normal. Aí cheguei lá, deitei na maca, foi tipo 15 minutos, nem isso. Você deita, coloca assim o braço pra trás, elas fazem uma aplicação de anestesia assim local, e com um instrumento como se fosse um estilete, eles enfiam e já tampa. Tampa porque às vezes pode sangrar um pouquinho, porque é com uma agulha grossa esse estilete, e tampa. Durante mais ou menos 4 ou 5 dias o braço fica um pouco dolorido, mas nada que atrapalhe você de fazer as atividades assim do dia a dia. O próximo é o período de adaptação. Assim que eu coloquei, elas me informaram sobre esse período de adaptação, que era mais ou menos de 6 meses, os efeitos que poderiam ter durante esse período, porque era uma coisa nova no organismo. E durante esse período, poderia optar depois. Depois dos 6 meses eu poderia optar se eu já queria remover ou se queria continuar. O meu período de adaptação foi muito tranquilo. Ele praticamente cortou a minha menstruação. Se eu menstruei acho que uma vez, foi uma coisa assim bem pouquinha. Então pra mim foi super tranquilo. Então eu decidi continuar. Período de adaptação, próximo, sintomas e efeitos colaterais. Então, depois desses 6 meses, parece que a coisa ficou louca, né? Eu comecei a ter muito fluxo, muito escape, que eles falam, né? Teve uma época que eu fiquei 45 dias seguidos, foi lá pra... Foi agosto? Foi em agosto, que eu fiquei 45 dias seguidos. De agosto até setembro começou a descer pra mim sem parar. E o que mais que eu senti?
senti muita... que apareceu acne aqui nessa região, assim, da boca, do queixo, pescoço e costas, apareceu muita. Queda de cabelo, alteração, oscilação, assim, de humor. E o principal pra mim, que me incomodou mais, foi a retenção e a dificuldade para emagrecer. Porque eu coloquei ele dia 13 de janeiro do ano passado, de 2020. E aí eu comecei, nessa época eu já estava em processo de emagrecimento. Tinha começado a fazer dieta, estava com nutricionista, estava fazendo tudo direitinho. Nesse período de adaptação do Implanon, eu até consegui perder uns quilos, assim, legal, mais ou menos uns 7, 8. Tava perfeito, tava tudo funcionando bem. Aí também depois dessa fase de adaptação, eu senti que as coisas começaram a ficar mais difíceis. Vi que não importa o que eu fazia, não importa a dieta que eu fazia, o meu nutricionista estava sempre ajeitando e a gente não conseguia resultado expressivo. Eu conseguia, tipo, oscilava muito. Às vezes eu perdia meio quilo, mas depois uma semana, outra depois já aumentava 1,5 kg. Era uma coisa assim bem assustadora e estranha. Então esse foi o fator que pesou mais assim pra mim na hora de tirar. Então esse foi o motivo da minha decisão e eu fiquei com ele então, o Implanon. Coloquei ele dia 13 de janeiro de 2020 e tirei ontem, que foi dia 29 de janeiro de 2021. Decisão de tirar disso. Isso porque eu tirei só em janeiro, mas a minha decisão foi em novembro, que foi quando eu comecei a menstruar 3 vezes por mês. Então era assim, um absurdo. Praticamente o mês todo você tinha que ficar em alerta porque tava descendo demais e isso começou a me incomodar muito. Essa foi a decisão. E como foi feita a remoção? Então, assim como foi a aplicação, a remoção também é super fácil. Aqui na Inglaterra não é porque você colocou no centro de saúde e tal que você tem que ir lá para fazer a remoção. Eu até liguei lá para informar que eu queria fazer a remoção, mas para minha surpresa também, a mulher disse que a fila estava muito grande para tirar. Aí nisso eu já me toquei, falei, nossa, tanta gente para querer tirar, né? E ela falou, tem outro lugar, não é só porque você colocou aqui que você precisa tirar aqui. Aí tudo bem, aí decidi tirar, consegui tirar ontem. E sobre isso de muita gente querer tirar, eu acabei vendo muitos relatos na internet das meninas falando a mesma coisa que eu, nessa parte de emagrecimento, de retenção, que não importa a dieta que fazia, não importa a atividade que você não emagrecia. Tiveram umas que engordaram tipo mais de 20 quilos em poucos meses, em um ano no máximo. Então essa parte pra mim é que pesou bastante, principalmente pelo fato de eu já ter sido obesa na minha infância e na minha adolescência, então essa é uma coisa que me atrapalha, assim. E depois eu vou até deixar uns prints passando pra vocês verem que tem esses relatos. E isso não significa, e chegando já também, concluindo já com o último ponto que é sobre a recomendação, isso não significa que só porque todas essas meninas estão falando a mesma coisa que isso vai ser ruim pra você. O seu corpo pode reagir de uma forma completamente diferente do meu, que nem, por exemplo, a minha prima aqui, que mora aqui na Inglaterra, já usa Implanon há muitos anos. Depois que ela teve filho, ela colocou, e se eu não me engano, sei lá, ela já tá no 3º implante dela. Então, ela colocou, tirou, deu os 3 anos, tirou, trocou, e pra ela tá tudo bem, entendeu? Mas se fosse pra mim, Jéssica, você colocaria de novo? No meu caso, não. Então, se você tá aí, tá em dúvida, é legal você olhar, assim, relatos, sim, de meninas e mulheres que colocaram um implante. E também o principal, acho que é você conversar com o seu médico, porque ele sabe muito bem, conhece bem o seu organismo, já que é o seu médico, e pôr na balança os prós e contras e ver se você tá disposta a passar por isso. E com certeza ele vai indicar a melhor opção pra você, tá? E em relação agora ao canal, o próximo vídeo eu vou fazer daqui a um mês mais ou menos pra relatar como tem sido esse período de adaptação sem agora, né? Quais são as principais mudanças que eu tô achando, se no meu corpo mudou alguma coisa em relação à espinha, ao cabelo, peso. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que seja, pode deixar aí nos comentários que eu também posso responder aí, ou se for um assunto legal, dá pra fazer até um outro vídeo. E é isso, espero que tenha ajudado vocês. Deixa um like, comenta. Obrigada!
Tchau!